Saudações, jovens cientistas! Vamos continuar o nosso curso de Química Geral 2, agora com a nossa 7ª aula. Vamos falar agora sobre a terceira lei da termodinâmica. A terceira lei da termodinâmica, ela tem um enunciado um pouco diferente das duas primeiras leis e apresenta uma grande relação com a segunda. A primeira lei fala da conservação de energia e a segunda fala sobre a espontaneidade dos processos, acompanhados por um aumento do grau de desordem do universo. A ideia da terceira lei da termodinâmica, ela é importante sobretudo para os nossos estudos químicos. A terceira lei, em um dos seus enunciados, diz que a entropia de um cristal perfeito se aproxima de zero quando a temperatura absoluta se aproxima de zero. Entenda como cristal perfeito um sólido perfeitamente ordenado. Em linhas gerais, a terceira lei da termodinâmica nos explica que no zero absoluto, no zero Kelvin, o grau de desordem do sistema será igual a zero. Podemos começar a entender melhor a terceira lei a partir da equação de Boltzmann, que diz que a entropia é igual a K em itálico, que vamos conhecê-la a partir de agora. Ela é designada de constante de Boltzmann, Ln de W. Esse W em itálico compreende o número de microestados. Isso significa que a entropia é proporcional ao número de microestados. Um microestado equivale a um momento em um dado instante no sistema. Iremos construir o conceito de microestado ao longo da nossa aula. Se W maiúsculo corresponde ao número de microestados, K é a constante de Boltzmann. Ela é uma constante universal que é dada pela razão da constante dos gases ideais pelo número de mols. Então, a constante de Boltzmann é igual a R sobre N, onde R é a constante dos gases ideais, 8,31 Joule, Kelvin a menos 1, mol a menos 1, dividido pelo número de mols, que é a constante de Avogadro, que é 6,022 vezes 10 a 23 entidades. No caso, a nossa unidade será o mol. Então, a nossa unidade de mol será cancelada e teremos que a constante de Boltzmann será igual a 1,381 vezes 10 a menos 23 Joule, Kelvin a menos 1. O conjunto de microestados, eles correspondem a um conjunto muito grande, praticamente infinito, de possibilidades, ou seja, de estados, momentos que o sistema molecular, não necessariamente molecular, pode ser encontrado. Ele é proporcional ao número de moléculas ou de partículas que existem no nosso sistema. Microestados são posições, distribuições diferentes das partículas ou das moléculas que apresentam a mesma energia. Então, o meu microestado, ele não gera mais energia para o meu sistema. Ele simplesmente é uma forma que as minhas moléculas ou partículas se apresentam.
A partir da ideia de microestado, podemos refazer o nosso conceito, a nossa compreensão de entropia. Entropia passa de grau de desordem do sistema para o número de probabilidades de microestados. Então, a entropia passa a ser uma grandeza estatística. Vamos tentar compreender um microestado como sendo uma foto de um sistema em um dado instante, onde não há nenhum tipo de modificação, alteração, vibração molecular, por exemplo. Então, se eu tenho um sistema que não existe nenhuma modificação de nenhuma natureza, eu tenho que o meu microestado é igual a 1. Se o meu microestado é igual a 1, pela minha equação de Boltzmann, S é igual a K ln de W, sabemos que ln de 1 é igual a 0. Então, se tivermos apenas um microestado, a minha entropia será igual a 0. Eu terei a minha constante de Boltzmann, 1,381 vezes 10 a menos 23, ln de 1. Então, o produto será igual a 0, pois ln de 1 é igual a 0. Então, a minha entropia será igual a 0. Isso significa que, na condição de um único microestado, ou seja, sem nenhuma alteração no meu sistema, a minha entropia não existirá, será igual a 0. Na prática, um único microestado é impossível de ocorrer, mesmo quando a minha temperatura é o 0 Kelvin, nós teremos entropia que chamaremos de entropia residual. Então, a 0 Kelvin, ainda assim, ocorrerá entropia residual. Veremos nos nossos exemplos. Ok, pessoal? Então, no nosso primeiro exemplo, calcule a entropia de um sólido hipotético composto apenas por 4 moléculas de monóxido de carbono a temperatura de 0 Kelvin. Considere que as 4 moléculas estejam paralelas com orientação rígida e B, as 4 moléculas paralelas com orientação aleatória. Então, o que isso quer dizer? Sabemos que a molécula de monóxido de carbono é o CO. Podemos escrever a sua fórmula estrutural como sendo um carbono ligado a um átomo de oxigênio através de uma ligação dupla. Se temos um sistema hipotético com 4 moléculas de monóxido de carbono rígidas e paralelas, então esse nosso sistema corresponde a essa representação aqui. Eu tenho 4 moléculas de monóxido de carbono, paralelas e rígidas, ou seja, sem nenhuma alteração de posição e movimento. Então, considerando esse sistema hipotético, essa situação corresponde a apenas um microestado. Então, se temos apenas um microestado, a nossa entropia a 0 Kelvin, ela vai ser dada por constante de Boltzmann, ln de W. Sabemos que ln de 1 é igual a 0, então a nossa entropia aqui será igual a 0. Então não existe nenhum grau de desordem nesse sistema, ou não existe nenhuma probabilidade
de modificação nesse sistema quando o meu microestado corresponde a 1. Essa foi a letra A. Na letra B, ele diz que eu tenho as 4 moléculas paralelas com orientação aleatória. O que isso significa? Significa que no meu sistema uma das moléculas ela está modificando a sua orientação. Então, cada molécula pode modificar a sua orientação de forma paralela apenas de 2 formas: C dupla O ou O dupla C, em nossas condições hipotéticas. Se cada molécula pode ter 2 combinações, então podemos escrever o sistema da seguinte forma: 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que corresponde à orientação que cada molécula pode realizar nesse nosso sistema hipotético. Isso aqui é igual a 2 elevado à quarta, 2 orientações possíveis, 4 moléculas, que vai corresponder ao meu expoente. 2 à quarta vai ser igual a 16. 16 microestados. Isso significa que o meu sistema ele tem uma entropia residual, pois nesse meu sistema hipotético com apenas 4 moléculas em paralelo, elas podem se orientar em 2 posições. Então isso gera uma entropia residual. Podemos calcular essa entropia. Basta aplicarmos na equação de Boltzmann. Então S é igual a constante de Boltzmann ln de W. A constante de Boltzmann é igual a 1,381 vezes 10 a menos 23 Joule Kelvin a menos 1 vezes ln de 16. Realizando esse cálculo, teremos que a entropia será igual a 3,828 vezes 10 a menos 23 Joule Kelvin a menos 1. Então, existe a entropia, mesmo que praticamente desprezível, para essa quantidade de microestados. Vamos ver este outro exemplo. Calcule a entropia de um sólido em que a molécula pode assumir uma de 3 orientações com a mesma energia. Suponha que a amostra tenha 30 moléculas. Então, vamos supor que esse meu sólido é formado pelo monóxido de carbono. Então, essa minha molécula ela pode assumir as 2 posições paralelas do exemplo anterior e uma posição vertical. Ok? Então, essas 3 posições que correspondem às 3 orientações podem ser assumidas por essa molécula de monóxido de carbono nesse nosso sólido hipotético. E são 30 moléculas. Então, se eu tenho 30 moléculas que podem se reorganizar em 3 orientações, eu tenho uma combinação de 3 elevado a 30. Então, essa quantidade de microestados vai ser utilizado na minha equação de Boltzmann.
S igual a K ln de W. Podemos utilizar a propriedade do logaritmo que diz que ln de x elevado a m é igual a m ln de x. Isso facilitará muito os nossos cálculos de agora em diante. Aplicando essa propriedade logarítmica na fórmula, eu tenho que a entropia é igual à constante de Boltzmann, 1,381 vezes 10 a menos 23, Joule Kelvin a menos 1, vezes 30 ln de 3. Então, a minha entropia para esse sistema, nestas condições, será igual a 4,55 vezes 10 a menos 22 Joule Kelvin a menos 1. Na prática, o número de orientações que uma molécula pode ter é muito grande. Então, vamos supor que para 1 mol de uma molécula hipotética, eu tenha 1000 orientações possíveis de acontecer. Então, qual seria a minha entropia do meu sistema? O meu número de microestados será 1000 elevado a 1 mol. 1 mol são 6,022 vezes 10 a 23. Então, como eu resolvo isso? Eu sei que a minha entropia é igual à minha constante de Boltzmann, ln de W. A constante de Boltzmann é igual a 1,381 vezes 10 a menos 23, Joule Kelvin a menos 1, vezes ln de 1000 elevado a 6,022 vezes 10 a 23. Eu não consigo fazer isso na minha calculadora. Então eu vou utilizar a minha propriedade que eu apresentei para vocês. Então eu tenho que a minha entropia vai ser igual à minha constante de Boltzmann vezes 6,022 vezes 10 a 23, que corresponde a 1 mol da minha molécula hipotética, ln de 1000, que são as 1000 orientações possíveis para cada uma das minhas 6,022 vezes 10 a 23 moléculas. Neste caso, a minha entropia será igual a 57,45 joules Kelvin a menos 1. Ok, pessoal? Por enquanto é só. Até a próxima aula.